Muito bem, vamos continuar com o nosso Pecuária e Mercado e agora é aquela hora de entender o mercado futuro, entender o que está acontecendo e mais do que isso, fazer as contas para saber por que a gente chegou em outubro e aquele número que se propagava, que se dizia possível de atingir lá no começo no primeiro semestre do ano, acabou não se concretizando. A gente vai fazer essas contas junto com o Rafael Galo, mas antes roda a vinheta, na ponta do lápis no ar. Rafael Galo é o meu convidado de hoje, ele é head de agronegócios lá da Sete Capital. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Pecuária e Mercado, Rafael. E, claro, a gente está curioso para saber aí um pouquinho do mercado futuro, entender essa dinâmica de precificação da arroba. A gente viu um momento de recuperação aí nos preços do mercado futuro, mas chegou outubro e está longe daquele preço que a gente viu acontecer lá no primeiro semestre, né, Rafael? Como é que são essas contas? O que, que você traz de novidade para a gente? Enfim, conta mais sobre esse andamento aí do mercado futuro e o que, que a gente pode esperar para outubro, pelo menos. Rafael, seu microfone eu acho que está mutado. Você está ouvindo a gente? Tá me ouvindo? Agora sim, Rafael. Opa! Ô, meu amigo, desculpa. Bom, bom dia. É sempre um prazer estar participando aqui de novo com vocês, Alexander, pessoal do Notícias Agrícolas. Como a gente comentou aí na semana passada, né, a gente já esperava ali, eu particularmente esperava ali que o mercado tivesse feito um fundo e aparentemente fez, né, Alexandre? A gente vê um movimento muito forte ali de alta, principalmente ali na sequência, né, de quarta, quinta e principalmente na sexta-feira, trouxe um bom movimento de alta aí que acabou já em algum momento já querendo deixar o mercado saindo de uma tendência baixista aí, querendo mudar esse cenário, pelo menos no curto prazo, né? E a gente vê, por exemplo, o vencimento outubro voltando a trabalhar acima dos 310, 313 está hoje, se eu não me engano, né? Isso, 313,60 para ser mais exato agora, né, Alexandre? A gente vê ali bem próximo dos 320 ali o novembro, né, 323, o dezembro já mirando ali perto dos 330. Então a gente vê que a curva ela vem abrindo, né? Como a gente comentou, né, eu esperava que até julho, né, depois de julho até agora setembro, o preço do mercado físico acabou puxando, né? O mercado futuro provavelmente agora o mercado futuro deve trazer essa tendência e puxar os preços do mercado físico agora, principalmente nesse próximo trimestre aí. Lá no começo do ano, Rafael, principalmente ao longo do primeiro semestre, a gente chegou a ver outubro despontando ali com negócios a 340, até perto dos 350. Hoje a gente está falando de 313, né? Tem potencial para Isso. recuperar esse fôlego ao longo do mês de outubro? Ou está muito longe, não dá mais? Enfim, o cenário mudou. Eu acho que assim, o mercado já começou a esboçar uma reação no começo do mês. A gente enxerga que agora no mercado físico, pelo menos nessa primeira quinzena, ela abre um espaço para novas altas, né? Escalas aí continuam dentro de alguns patamares aí importantes da gente acompanhar. O mercado físico, de uma certa forma, acabou também fazendo piso trazendo perspectiva de novas altas. Essa primeira quinzena a gente tem entrada de salários, isso deve trazer uma melhora também no consumo interno, exportações ainda continuam firmes, então abre espaço ainda para novas altas, né? Não, logicamente, eu não acredito, pelo menos no curto prazo, dados os fatores que a gente tem inicialmente, né? Eu não acredito que a gente vá buscar ali dentro do mês de outubro os 330, 340, como a gente teve no passado. Mas abre um espaço para melhora aí, de pelo menos até buscar os 320 ali também. Isso já traz uma expectativa de firmeza aí para o mercado futuro e, consequentemente,
a gente tem que ver o comportamento do físico, mas isso, será que pode ajudar aí no desempenho do físico também, Rafael? Qual que é a sua expectativa? Eu acredito que sim, tá, Alexandre? Até no contrato de comitês que sai toda semana lá da B3, que a gente sempre acaba comentando aqui, a gente vê também uma certa redução ali do saldo de venda também dos frigoríficos, né? Então, de uma semana para outra ali, a gente teve quase 800 contratos ali que estavam na venda que deixaram dessa ponta. Pessoas físicas ainda majoritariamente continuam compradas, né, nos contratos físicos. E o que eu sempre gosto muito de olhar também é o investidor institucional, Alexandre. Eles estão majoritariamente comprados ali, com saldo líquido positivo bem interessante ali dentro dos players. E assim, o que eu gosto de olhar o institucional, ele acaba sendo um pouco mais técnico para poder montar essas posições, né? Então, talvez estrategicamente eles estão enxergando alguns indicadores, que é o que a gente vem estudando aí sempre ao longo do dia, ao longo das semanas aí para tentar desvendar esses mistérios. E a gente tendo o institucional por um lado também, que a gente acredita, corrobora para que a gente esteja provavelmente do lado certo, né? Não que eles não erram, mas eles são mais profissionais para poder fazer análise de mercado e etc. Nesse momento, o que, que a gente pode indicar ou dizer para o pecuarista que está nos ouvindo, hein, Rafael? Ó, Alexandre, o que a gente sempre comenta, né? O importante do pecuarista, do produtor, ele sempre observar a margem dele, né? Existe espaço ainda para o mercado continuar subindo, na minha visão, pelo menos ainda dentro do mês de outubro. Mas é importante ele sempre averiguar e fazer as contas dele e ver se a conta já está fechando. Com essa puxada que a gente teve aí nos últimos 3 dias aí de próximo de R$ 7 por arroba, isso já faz uma boa diferença no faturamento, no recebimento dele. Então, se em algum momento ele já encontrar um break-even, uma taxa de retorno que já se faça interessante, é importante ele proteger essa margem, né? Para que ele não fique no prejuízo, para que ele tenha uma margem para poder continuar a atividade dele. E importante observar também, dado esse cenário de que possa o mercado se reverter aí para uma tendência de alta no curto prazo, no médio prazo, vamos dizer assim, desse próximo trimestre, ele garantir também a reposição dele, né? Não adianta nada também ele fazer as vendas dele, mas ele não conseguir continuar repondo a mesma quantidade de arroba que saiu da porteira para fora ali. Isso é interessante e essa estratégia tem que estar bem clara na cabeça do pecuarista, né, Rafael? Sim, com certeza. E deixa eu entender uma coisa. Quem se protegeu lá atrás agora está se saindo bem aí. Quem pegou aquele momento dos 330, 340, hoje tem um diferencial para ser recebido, para colocar no bolso, é isso? Sim, sim. E entra num cenário também favorável de compra de boi magro com preço mais convidativo, né? Ele amplia essa margem, né, Alexandre? Então é sempre bom estar acompanhando o mercado para buscar a margem, né? Buscar essas operações para proteção de preços, né? O que a gente fala, a Bolsa ela é um super parceiro do produtor, desde que ele saiba utilizar as ferramentas e tenha alguém para ajudar ele nesse sentido, para capturar as margens que o mercado dá. A gente sabe que o mercado ele é feito por pessoas, então as pessoas acabam, em alguns momentos, refletindo no preço ali alguns cenários de que talvez não faça realidade, como por exemplo, todo mundo, o mercado mesmo em si ficou muito apavorado em julho com a notícia do tarifaço do Trump, o que a gente viu que hoje a gente mostra que foi um exagero, né? O que o mercado futuro fez de preço. E naturalmente observar e estar atento a esses movimentos do mercado para usar dentro da estratégia para poder melhorar a margem, melhorar a produção ali dentro da fazenda e do confinamento. Muito bom. Ô, Rafael, recentemente você publicou um artigo dizendo que entramos no mês de outubro com a nossa bússola de preços, o mercado futuro, apontando que o mercado espera para o mês uma alta de 0,4 nos preços. Como é que é essa conta, Rafael? O que a gente entrou no mês, né, ainda não tinha tido esse movimento forte de alta que a gente teve nos últimos 3 dias aí no contrato futuro. E aí, se a gente fosse olhar essa questão de preço, a gente tinha praticamente os preços que a gente teve em julho, né? Então, sob uma ótica que passou o mercado, né, durante esses meses aí, acabou tendo uma tendência de queda de lá para cá. Teve uma certa alta, depois veio por bastante tempo por uma queda.
Mas, como a gente mostrou ali, a gente vem conversando aqui, o cenário é positivo, né? A gente vê algumas peças que a gente sempre comenta aqui se encaixando, então, pesquisando o mercado, conversando com o pessoal, a gente vê que já tem também uma menor disponibilidade de fêmeas nos abates de frigorífico. Isso vai, dar o gatilho para que esse próximo ciclo pecuário, provavelmente a gente comece a ter pelo menos uma entrada dele nesse último trimestre ou no próximo trimestre de 2026. E, consequentemente, a gente sabe que isso vai trazer preços melhores, né? Lógico que se o câmbio tivesse um pouquinho melhor, né, Alexandre? Com certeza esse gatilho seria um pouco mais rápido. Mas eu ainda acredito nos fundamentos para que isso possa acontecer sim. Legal. Agora, Rafael, pensando na B3, pensando no mercado futuro, olhar para onde agora? Para o final do ano, para o começo do ano que vem, enfim, algum olhar de atenção aí para o pecuarista? Ó, o contrato de outubro, né? Olhando aqui agora no curto prazo, desde sexta-feira uma análise mais técnica que ele fez uma desconfiguração de tendência de baixa, né? Ele virou as médias para cima ali. Isso abre espaço para novas altas. Eu até comentei aqui, ela tem um próximo objetivo ali perto de 316 e depois 320. Então, o produtor, vendo esses preços, se esses preços chegarem rápido, né? Eu falo nessa semana, no próximo começo da próxima semana, utilizar dessas ferramentas para fazer essas proteções. Já é um retorno bem interessante. Mas se você tiver um olhar um pouco mais clínico, principalmente para o mês de novembro, a gente vê um ágio muito interessante frente ao que está no mercado físico hoje também, né, Alexandre? Já tem margem na mesa, né? O que pode acontecer é que se o mercado ainda continuar em tendência, continuando essa tendência dessa perna de alta que ele começou no final da semana passada, é que essa banda, esse ágio pode abrir mais e, logicamente, ele vai encontrar dificuldade em alguns cenários, né? E dentro dessas dificuldades, enxergar se realmente ali naquelas resistências de preço já te dá margem, trabalhar com a proteção de preços, pelo menos de uma parte de todo o rebanho, da quantidade de arroba produzida que ele vai precisar desfazer dentro do mês. É legal, eu fui ver aqui a diferença, a gente está falando de praticamente R$ 10 de diferença entre outubro e novembro, né? Vamos dizer, seria próximo ali de 2,5, né? 2,5, 3% entre um mês e outro. É algo que já chama bem a atenção, né? Muito bom. Rafael, meu caro, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. O Rafael está sempre aqui com a gente, trazendo os detalhes, trazendo as nuances aí do mercado futuro e principalmente mostrando para a gente como é que esse mercado vai se alinhando e vai se ajustando à medida que a gente tem as novidades acontecendo no mercado físico, como isso impacta no mercado futuro e às vezes até o mercado futuro com a própria sensibilidade ali dos operadores, dando direção para o mercado físico. É uma troca ali entre físico e futuro que vale a pena acompanhar e o Rafael sempre traduz esse cenário para a gente. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, Alexander, a todos os telespectadores. Uma boa semana e bons negócios a todos. Valeu, até a próxima.